está presente, Pai onipotente, a seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador. Invisivelmente Deus está presente, Cristo está presente, bênção permanente do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre estás presente, Deus onisciente, Santo Espírito Divino, tua luz bendita nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar verdadeiramente. Vem, ó Deus potente. Prezados irmãos, irmãs na fé, a todos que neste momento estão sintonizados ao nosso culto online, lembrando o quarto domingo na Quaresma. O quarto domingo na Quaresma nós vamos refletir nos textos bíblicos, tanto no Salmo como no Antigo Testamento, Números, Efésios, especialmente lembrando que houve ao povo escolhido de Deus, Israel, um período assim de certa rebeldia, quando eles estavam peregrinando pelo deserto, aqueles 40 anos, né? E Deus fazia chover o pão de cada dia, mas chegou um momento que eles se revoltaram contra Deus, o Senhor, e contra Moisés, até chegar ao cúmulo de dizer: olha, lá no Egito, período que eram escravos, nós tínhamos comidas boas, temperadas com alho, com cebola, havia pepinos e tudo mais. Então aconteceu que a gente vai ver nos textos que Deus fez vir cobras venenosas e muitos israelitas morreram. Talvez a gente poderia aqui até fazer uma analogia com o que nós estamos vivendo hoje, sem precedentes, ao menos alguns séculos atrás. Que estamos vivendo hoje é algo grave, muito grave, nesta pandemia que estamos sofrendo. Mas também é um momento de ter paciência, um momento de pedir o auxílio e a ajuda de Deus, como muitos cristãos o estão fazendo. E tão logo já está chegando as vacinas, variedades de vacinas, então tão logo chegaremos a um porto seguro, onde nós teremos a oportunidade de novo de estarmos em comunhão com os irmãos na fé, em culto presencial novamente, nossos almoços, nossos abraços, nossos sorrisos, isso Deus vai propiciar, Deus proverá, a hora chegará. Tenhamos paciência e sejamos sempre agradecidos ao nosso Deus. Queremos neste momento pedir a presença do Deus Trino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Queremos agora confessar os nossos pecados de forma cantada. Nós temos o hino do Inário Luterano 337, que fala: tal como estou, tão pecador. Vamos, com toda sinceridade de coração, confessar os nossos pecados a Deus, cantando o hino Tal como estou, tão pecador. Tendo, pois, confessados os vossos pecados através do hino, tal como estou, tão pecador, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte, por ordem, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. E isto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos neste momento fazer a leitura do Salmo para esse quarto domingo na Quaresma. É o Salmo 107, do versículo 1 a 9. Queremos então aqui abrir a Bíblia, Salmo 107, 1 ao versículo 8. Aqui nós temos um hino de ação de graças
Deus conduziu o seu povo pelo caminho direito, embora que eles pensassem que o caminho estava muito tortuoso. Imaginam, levaram 40 anos, poderiam ter chegado em meses na terra prometida, mas Deus estava preparando o seu povo. Houve, portanto, muito sofrimento, muita angústia no coração do povo de Deus que saiu do Egito, mas finalmente eles chegaram à sua casa, chegaram à sua cidade, maravilhosa cidade de Jerusalém. Ouviremos as palavras hino de ação de graças, que começa dizendo: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor e seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Até aqui as palavras do salmista. Vamos agora louvar a Deus com hino de louvor e adoração neste momento.
Queremos neste momento fazer a leitura do Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 21, 4 a 9, e como inicialmente já havíamos dito, o povo que estava peregrinando no deserto, chegou a um ponto que começaram a reclamar de Deus, reclamar do Senhor, inclusive reclamar de Moisés. E aí é que vem esse texto que fala sobre as cobras venenosas. E Deus pediu então a Moisés que fizesse uma cobra de bronze e colocasse num poste. Todos que olhavam para esta cobra de bronze eram sarados pelas picadas das cobras, mas foram reclamões, reclamaram, inclusive da comida que Deus mandava no deserto. Diziam eles: olha, lá no Egito nós tínhamos uma comida muito bem temperada e aqui nós temos essa comida horrível. Foi realmente uma ofensa ao semblante de nosso Deus. Mas ouviremos o texto que nos diz, Números 21, do versículo 4 a 9. Então os israelitas saíram do monte Hor pelo caminho que vai até o golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele, Deus, disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Até aqui as palavras, que será abordado também esse assunto no sermão hoje do pastor estagiário, que nos trará uma mensagem sobre os textos de hoje. Também queremos fazer a leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 2, 1 a 10. O amor de Deus que dá a vida em seu Filho Jesus Cristo para a salvação pela graça de Cristo. Pura graça nós vamos ver aqui neste texto. Efésios 2, 1 a 10. Da morte para a vida, diz o título aqui do capítulo 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus,
vocês são salvos por estarem unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para todos nós. Estas as palavras em nossos corações. Vamos louvar nosso Deus com o próximo hino de louvor e adoração. Diz Jesus, Senhor bondoso, minha glória abandonei, por amor ao Pai gracioso, ao desprezo me entreguei, para serdes redimidos de pecado e maldição. Trouxe, pois, a vós perdidos, sempiterna salvação. Pelos homens desprezado, 1000 afrontas padeci. Supliquei ao Pai amado, nesta dor que aqui sofri, que jamais eu submergisse, sufocado pelo mal, e na angústia não fugisse da incumbência divinal. Pelo teu cruel pecado eu na cruz penei e morri, conseguindo, ó desgarrado, vida eterna para ti. Tendo sido redimido, mais do dura servidão, és o Filho bem querido do Senhor da redenção. Queremos ouvir agora o Santo Evangelho específico para esse quarto domingo na Quaresma. Nós o encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Queremos ouvir as palavras do Santo Evangelho, que diz no versículo 14 do capítulo 3: Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus.
E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos agora, os convido nesse momento para confessarmos a nossa fé cristã de forma falada de um belíssimo hino do Inário Luterano, Inário 232. Você poderá também seguir essas palavras do hino 232 de forma falada do que nós cremos no Deus Trino. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céu, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor, cantem todos teu louvor. Em preparação à mensagem do pastor estagiário Juan, queremos agora louvar ao nosso Deus com o próximo hino de louvor e adoração. Deus na cruz é meu amado é só Jesus. Manda o diabo vil pecado, sois das trevas, não da luz. Vosso amor não vem de Deus, por levar à morte os seus. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, ímpio podes estranhar, que na fé eu tenho andado, hei de a Cristo abandonar. Ele é minha força e paz, o caminho que me apraz. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, hás de a luto mal perder. Ai de mim por meu pecado, se a Jesus entristecer, como iria a cruz pregar e seu sangue aos pés calcar? Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado.
inocência vai escalar. Pela lei atormentado, ouço Deus me consolar. Com seu sangue redentor, resgatou-me o fiador. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, tudo posso suportar. No faminto e flagelado, nada me há de separar de Jesus, nem vil metal, nem o príncipe infernal. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Deus na cruz é meu amado, quando enfim a morte vem, eu em pó for transformado, chamo Cristo a mim também, por a glória me levar junto a ti no eterno lar. Deus na cruz é meu amado, pois na fé sou confirmado. Estimados irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, é chegado o momento da nossa mensagem para este dia, o momento em que a gente ouve uma exposição da palavra de Deus, para que Deus possa agir nos nossos corações, para que a gente possa crescer na fé, possa aprender mais sobre quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Então convido-vos para nesse momento começarmos com uma oração. Amoroso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe ao meditarmos sobre a Tua Palavra. Abre nossos corações e mentes para o Teu agir. Amém. Nas leituras bíblicas que fizemos hoje, correspondentes ao 4º domingo na Quaresma, aconteceu uma coisa um pouco incomum. Não sei se vocês costumam perceber as relações temáticas de assuntos ou até de palavras que as leituras têm em comum. É muito frequente que a leitura do Salmo, do Antigo Testamento e do Evangelho tenham muita relação entre si, enquanto a leitura da Epístola nem tanto. Isso acontece porque geralmente a leitura da Epístola, a leitura de uma carta, é um livro em sequência que por vezes acaba não se relacionando diretamente com as temáticas ou a temática das outras leituras. Bom, hoje as 4 leituras combinam e se relacionam fortemente. A epístola até parece uma pregação ou explanação, explicação sobre o que Jesus disse no Evangelho. E Jesus explica o Antigo Testamento. Vamos hoje refletir um pouco sobre o que essas leituras têm a nos ensinar. A grande mensagem de hoje é a mensagem central de toda a Bíblia e de todo o cristianismo. Quem nós realmente somos e o que Deus fez em nosso favor. O relato do Antigo Testamento mostra o povo de Deus, aquele que Deus libertou da escravidão do Egito, abriu o mar vermelho para o povo passar e guiava pelo deserto dando alimento e água. E mostra esse povo reclamando de Deus. Eles disseram: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Podemos pensar, que povo ingrato, não é verdade?
não mereciam nada, receberam muito de Deus e novamente reclamam. Eles já haviam reclamado outras vezes antes. Dessa vez, o texto relata que Deus enviou um castigo ao povo. Deus mandou cobras venenosas que morderam e mataram muitos israelitas. Aí o povo se arrependeu e pediu a Moisés que intercedesse pelo sofrimento do povo perante o Senhor. E então Deus atende à petição e manda que criassem uma cobra de bronze pendurada numa haste, num poste, algo que pudesse segurar na mão ou talvez ficar em pé sozinha. Mas a ideia é que aquele que olhasse para essa cobra pendurada ficava curado do veneno e não morria. Percebam, um povo ingrato que recebeu salvação, proteção, alimento, sustento, libertação do cativeiro, da escravidão no Egito. E esse povo reclamava. E por outro lado, um Deus amoroso e misericordioso, que deu todo o amparo que o povo precisava e ainda os perdoou e abençoou após sua rebeldia. Será que nós não podemos nos identificar nessa situação? Quantas vezes não somos como esse povo ingrato que reclama de Deus ou reclama com Deus, quando na verdade Deus tem sido extremamente bondoso e misericordioso conosco? Quantas vezes eu e você questionamos Deus por algo que temos ou não temos, nos achando no direito de exigir algo dele? Meus irmãos, muitas vezes agimos de modo igual a esse povo de Deus do Antigo Testamento. Pessoas que foram cuidadas por Deus e reclamaram da comida que tinham, da saúde que tinham, da vida que tinham, e esqueceram que de fato mereciam as bênçãos, não mereciam as bênçãos que Deus já tinha dado graciosamente, que esqueceram as bênçãos que Deus já tinha dado sem elas merecerem. Por vezes a vida não parece fácil para nós, mas se nós pararmos para pensar em quem nós somos, pecadores, falhos, reclamões, ingratos, perceberemos que cada dia de vida que recebemos é ação graciosa de Deus. Cada coisa que temos é algo que não merecíamos e que Deus nos deu. O que eu e você merecíamos por nossos pecados e pela nossa natureza pecadora é a condenação eterna no inferno. Esse é o castigo que todo ser humano merece por sua natureza pecadora. Eu e você merecemos isso. Esses somos nós. E aí devemos lembrar quem Deus é e o que faz e fez por nós. No relato do Evangelho de hoje, Jesus dá a solução para o nosso problema, a solução para a nossa doença, para o veneno que está em nosso ser. Ele disse: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiro Deus, o Filho do Homem, verdadeiro homem, tem de ser levantado, ou em outra tradução, é necessário. E por que é necessário? Por que motivo Jesus teve que submeter a tal dor, sofrimento, vergonha e punição? Essa resposta está no versículo seguinte, que vocês podem recitar comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Amor, bondade e misericórdia de Deus é a justificativa para a obra redentora de Jesus Cristo. Na carta aos Efésios, que lemos agora há pouco, Paulo reforça e explica esse ensinamento de Jesus. Se me permitem, citarei em outra tradução diferente da lida no culto, porque as palavras são mais enfáticas. Em Efésios 2:1, Paulo diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu e você estávamos mortos espiritualmente, completamente afastados de Deus, envenenados pelo pecado. Eu os pergunto, o que um morto faz? O morto pode voltar à vida sozinho? O morto pode se mover? Não pode, a menos que alguém haja nele. No versículo 4 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Vejam como Paulo parece que sabia de cor, assim como nós sabemos o versículo de João 3,16. Ele enfatiza o mesmo grande amor que Deus teve por nós em Jesus Cristo, nesse trecho de sua carta. É claro que o Evangelho de João não estava escrito quando Paulo escreveu Efésios, e não havia número de capítulos nem de versículos, pois isso foi colocado depois. Mas como a mensagem de Cristo é uma só, e o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos, é certo que Paulo sabia a mensagem que Jesus ensinou no Evangelho. É certo que Paulo sabia do grande amor que Deus Pai teve por todo mundo e expressou esse amor através de Jesus Cristo. Nós estávamos mortos espiritualmente antes de Deus vir ao nosso encontro. Antes de nós sermos convertidos, éramos completamente incapazes de ir até Deus. Assim como um morto não se mexe, nós não nos mexíamos, até que o Espírito Santo veio através da palavra, unida à água no batismo, e nos colocou à fé. Jesus falou a Nicodemos, o sacerdote importante que foi procurar Jesus à noite para conversar, que é o contexto do nosso evangelho de hoje. Jesus falou a Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Percebam a relação que existe entre estar mortos espiritualmente e nascer novamente. A verdade é a seguinte: eu e você, antes do batismo, antes de recebermos a fé, estávamos totalmente mortos espiritualmente, afastados de Deus, rumo à condenação no inferno. Mas Deus, por amor incondicional, nos buscou pela sua palavra, nos fez nascer de novo, transformou aquele morto em vivo. Todo cristão está vivo espiritualmente. No versículo 5, Paulo diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, pela fé em Jesus Cristo, eu e você passamos a viver espiritualmente. Nascemos de novo. Temos acesso a Deus Pai, perdão dos pecados e caminhamos para a salvação eterna no céu por causa do que Cristo fez, por causa de nossa união com Ele. A pessoa que crê em Jesus como aquele que veio ao mundo para cumprir a obra da salvação e que crê que Ele de fato cumpriu essa obra, essa pessoa não vai perecer, ou seja, não será condenada no inferno. Os versículos 17 e 18 do Evangelho dizem: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Jesus veio ao mundo com uma missão bem específica: ser levantado numa cruz para que todo que olhar para ele, crer nele como seu Salvador, seja curado do veneno do pecado e não morra. Assim como com a cobra de bronze, aqueles que olhavam para ela ficavam curados do veneno e não morriam, assim também quem olha para Jesus, crendo nele, é curado de seus pecados e não morre eternamente no inferno. Quem crê em Jesus não é condenado. Que maravilha, meus irmãos! Vejam o que Cristo fez por nós. Vejam o amor que Deus Pai teve e tem por nós e por todo o mundo. Nossa salvação está garantida pela fé em Jesus. Não depende do que fazemos, não depende do que fizemos. Paulo deixa isso bem claro nos versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Crendo em Jesus, a salvação, a vida eterna no céu e o perdão dos pecados estão garantidos. Após ler e ouvir textos tão bonitos como esses, ouvir sobre essa mensagem maravilhosa que só o cristianismo tem para anunciar, sobre esse amor imenso e imerecido que Deus tem por nós, também nesse período de pandemia, penso que nós devemos passar adiante, buscar levar para todo o mundo o que Jesus fez por ele. Comecemos pelas pessoas ao nosso redor. Vamos falar e mostrar para as pessoas ao nosso redor esse amor de que Deus Pai tem por elas e especialmente apresentou esse amor através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Compartilhemos a mensagem da salvação pela fé em Jesus, para que essas pessoas também venham a crer em Jesus e, ao olharem para Ele, tenham seu veneno curado e não morram eternamente no inferno, mas vão para a vida eterna conosco. Anunciar a mensagem de Jesus é uma boa obra de gratidão e louvor ao nosso Deus, que se enquadra muito bem no versículo 10 de Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A nova vida que ganhamos no batismo deseja agradar a Deus com nossa vida e ações em agradecimento à salvação já recebida. Que nós, animados e fortalecidos na fé pela ação do Espírito Santo, através de sua palavra, testemunhemos sobre Jesus a outras pessoas e sempre sejamos gratos a Deus pelo seu grande amor pelo mundo e por cada um de nós. Amém. Passamos agora para o momento da oração geral, momento em que nós oramos pelo mundo e também por cada um de nós. Amoroso Pai Celestial, agradecemos-te porque amaste o mundo de tal maneira que enviaste o teu Filho Jesus Cristo para curar nosso veneno, para que todo aquele que nele crê e olhar para ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradecemos-te porque nos trouxeste a fé através do batismo e da tua palavra. Agradecemos pelas pessoas que tu usaste para nos trazeres ao batismo ou que anunciaram a tua palavra a nós. Agradecemos-te pela proteção durante esta semana e pela oportunidade de participarmos deste culto pelos meios de comunicação. Também agradecemos pelas pessoas que fizeram aniversário essa semana e as que se recuperaram de enfermidades.
Tu és tão bom para conosco. Pedimos-te que olhes pela tua criação, natureza e seres humanos. Pedimos em especial por esta pandemia que assola o mundo. Se for da tua vontade, alivia as dores de quem sofre em hospitais, nos lares e agiliza na recuperação e na vacinação. Dá-nos a certeza do seu cuidado, do teu cuidado sobre todo o mundo. Faze com que as pessoas sejam prudentes perante esse vírus e sua contaminação, para que os hospitais possam ser aliviados. Pedimos-te pelas pessoas que não creem em Jesus. Faze com que essas pessoas sejam convertidas e possam ter o consolo do teu Evangelho, se for da tua vontade. Pedimos-te ainda pelos governantes de nosso país. Abençoa a tua igreja em todo o mundo, fortalece-a na fé e livra-a da perseguição. Pedimos em especial pela IELB, pelo nosso seminário, nossos pastores, professores e estudantes, para que todos sejam fiéis a Ti e à Tua palavra. Continua abençoando esta congregação e seus membros. Senhor, usa cada um de nós para levar o Teu amor às pessoas ao nosso redor, que nós sejamos instrumentos Teus em nosso dia a dia. Pedimos também em favor das pessoas próximas a nós que passam por alguma dificuldade em sua vida. Faze com que essas pessoas e familiares tenham a certeza do Teu amparo e que, se for da Tua vontade, que tudo dê certo na recuperação de suas tribulações. E tudo mais que queremos pedir, o fazemos através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final de mais um culto online, culto no quarto domingo na Quaresma. Desejo que Deus abençoe cada um de vocês na semana que vai se iniciar, na próxima semana, que Ele cuide de nós nessa pandemia. E alguns avisos: nós estamos em bandeira preta, então infelizmente apenas cultos online, mas é necessário que seja dessa maneira. Então nossos cultos sábados às 20 horas online e quartas-feiras de Quaresma nós estamos fazendo reflexões com a temática da Quaresma. Cada quarta-feira uma temática diferente, interessante, relacionada com esse período de Quaresma que estamos vivendo. Então, quarta-feira, às 20 horas, no YouTube da congregação, da comunidade, basta acessar a comunidade, Sião Comunidade Evangélica Luterana, às 20 horas, nas quartas-feiras, e participar conosco da nossa reflexão de Quaresma. Que Deus abençoe a todos nessa semana, nesta noite. Fiquem com a bênção dele e até a próxima oportunidade de nos vermos e nos falarmos.